A CIA vem rastreando o Bigfoot há mais de 14 anos. E eu sei bem disso porque eu fazia parte da equipe. O que começou como uma missão de brincadeira em 1980 se transformou em uma das operações mais sigilosas da história da agência. E o que descobrimos sobre essas criaturas mudou tudo o que achávamos que sabíamos sobre segurança nacional. Meu nome é Derek Shepard. Tenho 36 anos e esta é a história que eu nunca deveria contar. Mas em 1994, depois de deixar a agência, decidi que o povo americano merece saber a verdade. 15 de março de 1994. Eu estava sentado em uma pequena cafeteria em Georgetown, Washington, D.C., observando a chuva escorrer pelas janelas. O café se chamava Murphy's, um lugar que existia desde os anos 50, com estofados de vinil vermelho e uma jukebox que ainda tocava Patti Cline. Eu o escolhi especificamente porque era barulhento, lotado e do tipo de lugar onde ninguém presta atenção na conversa dos outros. Do outro lado da mesa estava Richard Morrison, um jornalista investigativo do Washington Post. Ele tinha 42 anos, estava ficando careca e usava um terno amassado que já tinha visto dias melhores. Seu gravador estava sobre a mesa entre nós, com a luz vermelha piscando. "Deixa eu ver se entendi direito", disse Morrison, inclinando-se para a frente. "Você está me dizendo que a Agência Central de Inteligência, CIA, tem uma operação para rastrear e monitorar o Bigfoot desde 1980? "É exatamente isso que estou te dizendo", respondi, tomando um gole do meu café. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração estava disparado. O que eu estava prestes a fazer poderia me levar para a cadeia. Os segredos que jurei guardar, as informações sigilosas que estava prestes a revelar. Tudo isso era uma violação da minha autorização de segurança e dos acordos que assinei quando entrei para a agência em 1982. Mas eu não me importava mais. Certas verdades são importantes demais para continuarem enterradas. "Por quê?", perguntou Morrison. "Porque a CIA se importaria com um críptido que a maioria das pessoas acha que é uma farsa?" "Porque não é uma farsa", eu disse simplesmente. "O Bigfoot é real. Existem várias populações em toda a América do Norte, principalmente no Noroeste Pacífico, mas também em bolsões nos Apalaches, no norte de Minnesota e em partes do Canadá. E o governo sabe sobre eles desde pelo menos o final dos anos 70. A caneta de Morrison se movia rapidamente em seu bloco de notas, mesmo com o gravador ligado. Como isso começou? Como a CIA se envolveu? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Essa história estava trancada dentro de mim há 12 anos. E agora que eu finalmente a estava contando, queria fazer do jeito certo. Começou em 1979. Comecei. Um guarda do Serviço Florestal no estado de Washington relatou um incidente envolvendo um primata desconhecido roubando comida de acampamentos. Os relatos eram consistentes, detalhados, e o guarda era confiável. Ex-militar, não era do tipo que inventava histórias. As autoridades locais não conseguiram explicar. Então passaram o caso para cima e ele acabou chegando na CIA. Primeiro foi para o Departamento do Interior, depois para a NSA, quando detectaram assinaturas de calor incomuns na área durante uma passagem de satélite, grandes assinaturas de calor bípedes, se movendo por zonas onde não deveria haver humanos. A NSA passou o caso para a gente porque era território nacional e havia preocupações de que pudesse estar relacionado à atividade soviética. Morrison ergueu uma sobrancelha. Atividade soviética? Lembre-se, era 1979. A Guerra Fria ainda estava com tudo. A teoria inicial era que os soviéticos poderiam estar fazendo reconhecimento em territórios remotos do Zebleira
testando nossas capacidades de monitoramento. Então, a CIA formou uma pequena força-tarefa para investigar. Eles a chamaram de Projeto Silverback. E o que eles encontraram? Eu sorri, sombrio. Não eram soviéticos, algo muito mais interessante. Em junho de 1980, a Força-Tarefa teve seu primeiro contato visual confirmado com uma criatura Bigfoot na Floresta Nacional Olympic. Tinha uns 2,4 metros de altura, coberto de pelos castanho escuros, locomoção bípede, claramente não era humano, e com certeza não era nenhuma espécie conhecida de primata. Morrison estava me encarando como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Você está falando sério? Completamente sério. A equipe me incluía. Eu tinha acabado de sair do treinamento, designado como um operador de campo júnior, junto com 3 agentes seniores e um biólogo da vida selvagem da UC Berkeley, que tinha autorização de segurança. Nós rastreamos a criatura por 3 dias antes de a vermos. Quando a vimos, tudo mudou. Como assim? Porque ela era inteligente, Morrison. Não uma inteligência animal, mas uma inteligência de nível humano. Ela sabia que estávamos a rastreando. Deixava pistas falsas, voltava pelo mesmo caminho, até criava distrações para nos despistar. Não era um animal burro, era algo que entendia de tática. Tirei uma pasta de arquivos da minha maleta, cópias de documentos que fiz antes de deixar a agência. Materiais sigilosos que poderiam me render uma acusação de espionagem se o governo decidisse me processar. Estes são relatórios de incidentes de 1980 a 1985, eu disse, deslizando a pasta pela mesa na direção dele. Avistamentos documentados, dados de rastreamento, estimativas populacionais, tudo classificado como ultra-secreto. Morrison abriu a pasta, seus olhos se arregalando enquanto lia os documentos. Isso tem selos de confidencialidade, Derek. Se isso for real, é real. E eu tenho mais. Fotografias, moldes de gesso de pegadas, até amostras de cabelo que foram analisadas. Só a análise de DNA já te deixaria de queixo caído. O que o DNA mostrou? Essa é a parte realmente louca, eu disse. As amostras mostraram um perfil genético próximo ao humano, mas distintamente diferente. Próximo o suficiente para estar no gênero Homo, mas divergente o suficiente para ser uma espécie ou subespécie separada. Os geneticistas que consultamos, todos com autorização, teorizaram que poderia ser uma população sobrevivente de Homo erectus, ou uma espécie relacionada que pensávamos estar extinta há centenas de milhares de anos. Morrison largou a caneta, sua expressão séria. Derek, você entende o que está afirmando aqui? Você está dizendo que o governo tem provas de que o Bigfoot existe e manteve isso em segredo por 14 anos? Provavelmente por mais tempo que isso, corrigi. Estou te contando o que sei do meu envolvimento a partir de 1980. Mas há indícios nos arquivos sigilosos de que o governo sabe sobre essas criaturas desde, pelo menos, os anos 60, talvez antes. Há referências a algo chamado Operação Tall Timber, dos anos 50, que eu nunca tive autorização para ver. Por que manter em segredo? Por que não anunciar essa descoberta? Eu ri, mas sem humor algum. Pensa bem, Morrison. Você anuncia que existe uma espécie desconhecida de primata semelhante a humanos vivendo nas florestas americanas. O que acontece? Caos, pânico em comunidades rurais. Todo maluco com uma arma tentando atirar em um para usar como troféu. Cientistas exigindo acesso. Grupos ambientalistas exigindo proteção de habitat. E isso antes de entrar nas complicações legais. Complicações legais? Se essas criaturas são inteligentes, e elas são, qual é o status legal delas? São animais? Propriedade? Elas têm direitos? Se alguém atirar em uma, é caça ou assassinato? O governo não poderia responder a essas perguntas sem revelar que as criaturas existem.
Então, eles decidiram que a opção mais segura era manter tudo em sigilo e monitorar as populações discretamente. Morrison estava escrevendo furiosamente. Você disse populações no plural. De quantos grupos estamos falando? De acordo com meu último briefing no final de 1993, havíamos identificado 17 grupos distintos nos Estados Unidos continentais e no sul do Canadá. As estimativas populacionais variavam de 200 a 300 indivíduos no total. Populações pequenas e espalhadas vivendo nas áreas selvagens mais remotas. E a CIA tem rastreado todos eles. Não apenas rastreando, monitorando seus movimentos, documentando seu comportamento, até intervindo ocasionalmente quando chegavam perto demais de populações humanas. Tínhamos equipes de campo mobilizadas o ano todo em áreas-chave. Passei a maior parte de 1983 a 1987 no Noroeste Pacífico, fazendo nada além de vigilância do Bigfoot. Isso é insano, Morrison murmurou. Como isso se manteve em segredo? Quantas pessoas sabem? Dentro da CIA, talvez umas 50 pessoas no total ao longo dos anos. A maioria das operações é compartimentada. Agentes de campo como eu conheciam partes do quadro, mas não tudo. O escopo completo era conhecido apenas pelo chefe da divisão e seus subordinados diretos fora da CIA. Provavelmente há mais umas 100 pessoas com conhecimento. Analistas da NSA, que monitoram os dados de satélite, alguns cientistas selecionados que foram consultados, funcionários de alto escalão do Serviço Florestal e do Departamento do Interior. E ninguém vazou isso antes? As penalidades por vazar informações sigilosas são severas, Morrison. Prisão, perda da pensão, ser taxado de traidor. Além disso, tem a questão da credibilidade. Quem vai acreditar numa história sobre a CIA rastreando o Bigfoot? Parece algo saído de um filme ruim de ficção científica. Mesmo com provas, você seria descartado como um teórico da conspiração maluco. Então, por que você está vindo a público agora? Fiquei quieto por um momento, mexendo meu café, organizando meus pensamentos. Era a pergunta que eu vinha me fazendo há meses, desde que decidi procurar Morrison. Porque não é certo, eu disse finalmente. Essas criaturas existem. Elas estão vivendo em solo americano e o público tem o direito de saber. Além disso, suas populações estão diminuindo. Perda de habitat, mudanças climáticas, invasão humana, eles estão sendo empurrados para territórios cada vez menores. Em outros 20 anos, eles podem estar extintos. E quando se forem, o governo simplesmente vai manter tudo em sigilo para sempre. E será como se eles nunca tivessem existido. Você está arriscando tudo para contar essa história, observou Morrison. Eu sei, mas cansei de mentir, cansei de fazer parte do acobertamento. Essas criaturas são seres inteligentes tentando sobreviver em um mundo que nem sequer reconhece sua existência. Elas merecem mais do que isso. Morrison recostou-se no assento, me estudando. Você percebe que vou precisar de mais do que sua palavra e alguns documentos. Vou precisar de corroboração, fontes adicionais, evidências verificáveis. Eu posso te dar isso, eu disse. Tenho as informações de contato de outros 2 ex-operadores que trabalharam no projeto Silverback. Eles concordaram em falar com você, inicialmente em off. Também tenho dados de localização de onde você mesmo pode encontrar evidências. Áreas onde se sabe que as criaturas frequentam, onde você pode encontrar pegadas, sinais de sua presença. Esta vai ser a maior história da minha carreira, disse Morrison quase para si mesmo. Se for verdade. É verdade, assegurei a ele. E Morrison, quando você publicar isso, o governo vai negar tudo. Eles vão me chamar de ex-funcionário descontente, afirmar que os documentos são falsificados, desacreditar as fontes. Você precisa estar preparado para isso. Já lidei com negações do governo antes. Não como esta.
Isso não é um escândalo político que vai passar em um ciclo de notícias. Isso desafia a compreensão fundamental de quais espécies existem neste continente. Eles vão lutar contra isso com tudo o que têm. Morrison assentiu lentamente. Então é melhor garantirmos que a história seja à prova de balas. Conte-me tudo, Derek. Comece do início. Morrison pediu outra xícara de café e se acomodou. Lá fora, a chuva de março continuava a cair, criando uma cortina cinzenta que nos isolava do resto do mundo. Tirei mais documentos da minha maleta. Mapas, fotografias, relatórios de campo. Deixe-me contar sobre meu primeiro encontro real, eu disse. Agosto de 1983. Eu estava no projeto Silverback há 3 anos, principalmente fazendo vigilância e análise de dados. Mas naquele verão, fui designado para uma equipe de campo nas North Cascades de Washington. Qual era o objetivo? Estávamos rastreando um grupo familiar. Nós o designamos como Grupo 7, que havia sido visto perto da área do Lago Ross. Montanhistas locais relataram sons estranhos, pegadas grandes, e um guarda viu algo se movendo pela floresta que ele não conseguiu identificar. Nosso trabalho era localizar o grupo, documentar seus números e comportamento e garantir que não estivessem chegando perto demais de áreas povoadas. Deslizei uma fotografia pela mesa. Era granulada, tirada com uma lente teleobjetiva, mas clara o suficiente. Mostrava uma grande figura coberta de pelos perto de uma linha de árvores, com aproximadamente 2,4 metros de altura. Esta foi tirada em 18 de agosto de 1983. Eu disse, esse é um dos adultos do Grupo 7. Nós os observamos por 11 dias antes de eles se moverem para o interior da floresta Morrison. Examinou a foto com cuidado. Isso poderia ser uma pessoa em uma fantasia. É o que todo mundo diz quando vê essas fotos, respondi. Mas olhe as proporções. O comprimento dos braços, a largura dos ombros, a maneira como está de pé. Isso não é anatomia humana. Além disso, observamos este indivíduo por horas. Vimos ele subir em árvores, mover-se por matagais densos, interagir com outros de sua espécie. Nenhuma fantasia resistiria a esse tipo de escrutínio. A que distância vocês chegaram? O mais perto que cheguei foi talvez uns 45 metros. Usamos técnicas de vigilância padrão, ficamos a favor do vento, nos movemos em silêncio, usamos camuflagem. Mas aqui está o detalhe, Morrison. Eles sabiam que estávamos lá. Eles sempre sabiam. Eles olhavam diretamente para nossas posições escondidas, faziam vocalizações que pareciam avisos uns para os outros. Eles toleravam nossa presença, desde que mantivéssemos distância. Tirei outro documento, um relatório de campo com o selo da CIA no topo. Este é de setembro de 1984. O Grupo 7 havia se mudado para uma área perto da Highway 20, perto demais do tráfego humano. Recebemos autorização para fazer o que chamávamos de empurrãozinho. Basicamente, nós os incomodamos o suficiente para incentivá-los a se mudarem para um local mais seguro. Como se incomoda um Bigfoot? Com cuidado, eu disse com um sorriso sombrio. Montamos alto-falantes tocando vozes humanas. Deixamos marcadores de cheiro humano ao redor do perímetro de seu território. Até fizemos helicópteros passarem baixo sobre a área, nada que os machucasse. Apenas o suficiente para fazer a área parecer indesejável. Em uma semana, eles haviam se mudado 24 quilômetros para o norte, de volta para a floresta profunda. Morrison estava escrevendo rapidamente. Você disse grupo familiar. Como eles são estruturados socialmente? Semelhante aos gorilas, pelo que observamos. Os grupos geralmente consistem em um macho adulto, uma ou duas fêmeas adultas e descendentes de várias idades. O macho adulto geralmente tem entre 2,3 e 2,6 metros de altura.
As fêmeas são um pouco menores, cerca de 2,1 metros. Os juvenis variam de 1,2 a 1,8 metros, dependendo da idade. E você disse que existem 17 grupos. No final de 1993, sim, mas esse número flutua. Grupos se separam, indivíduos morrem. Ocasionalmente, novos grupos se formam quando os juvenis amadurecem e deixam suas unidades familiares. Mantemos um banco de dados de todos os indivíduos conhecidos desde 1980. Cada um recebe um código de designação e os rastreamos usando uma combinação de imagens térmicas de satélite, vigilância em solo e relatórios de agentes de campo. Mostrei a ele um mapa dos Estados Unidos com locais marcados. Estes são os territórios primários. A maior concentração está no Noroeste Pacífico, Washington, Oregon, norte da Califórnia. Mas também confirmamos grupos no norte das Montanhas Rochosas, na Península Superior de Michigan, no norte de Minnesota e em partes dos Apalaches, da Virgínia Ocidental até o Maine e outros países. O Canadá tem seu próprio programa de monitoramento. Compartilhamos algumas informações com a RCMP e o Serviço Canadense de Vida Selvagem. Eles identificaram pelo menos uma dúzia de grupos na Colômbia Britânica e em Alberta. Há também relatos da Rússia e do Himalaia, mas isso está fora da nossa jurisdição. Morrison ergueu os olhos de suas anotações. Você mencionou a análise de DNA mais cedo. Pode elaborar sobre isso? Tirei outro documento sigiloso. Este era de uma análise de laboratório conduzida em 1985. Esta é uma análise genética de amostras de cabelo coletadas de múltiplos indivíduos em diferentes grupos. As descobertas foram notáveis. O DNA mostra uma relação próxima com os humanos modernos, mais próxima do que com chimpanzés ou gorilas, mas com diferenças distintas. Que tipo de diferenças? Variações cromossômicas que sugerem uma divergência da linhagem humana em algum ponto entre 100 mil e 500 mil anos atrás. Os geneticistas acreditam que essas criaturas são ou uma subespécie de Homo sapiens, ou mais provavelmente, uma população sobrevivente de uma espécie humana arcaica que pensávamos estar extinta, possivelmente Homo heidelbergensis, ou uma linhagem relacionada. Então eles são humanos. Biologicamente, eles são humanos o suficiente para que haja sérias questões éticas sobre como os tratamos. Mas não são Homo sapiens. São outra coisa. Algo que evoluiu de forma diferente, adaptado a um nicho ecológico diferente. Eles são mais fortes que nós, mais robustos, mais bem adaptados à vida em climas rigorosos e terrenos difíceis, mas também são menos inclinados à tecnologia. Não fabricam ferramentas complexas, não usam fogo, não têm o mesmo tipo de pensamento abstrato que nós. Eles têm linguagem? Isso é complicado, eu disse. Eles vocalizam. Gravamos centenas de horas de seus sons. Existem padrões, estruturas que sugerem comunicação, mas se é linguagem da forma como a entendemos, não podemos dizer com certeza. Os linguistas que consultamos disseram que poderia ser uma protolinguagem, algo entre a comunicação animal e a linguagem humana de verdade. Morrison ficou quieto por um momento, processando tudo. Derek, isso é extraordinário, mas também é assustador. Se essas criaturas são tão proximamente relacionadas a nós e o governo sabe sobre elas há décadas sem contar a ninguém, isso levanta questões sobre o que mais eles estão escondendo. Eu sei, é parte do motivo pelo qual estou vindo a público. Não é só sobre o Bigfoot, é sobre transparência governamental, sobre o direito do público de saber o que realmente existe por aí. Fale-me sobre os protocolos operacionais. Como a CIA realmente rastreia essas criaturas no dia a dia? Recostei-me no assento. Temos 3 métodos principais.
O primeiro é a vigilância por satélite. A ANSA tem tempo de satélite dedicado para imagens térmicas de territórios conhecidos. Eles podem detectar grandes assinaturas de calor se movendo em áreas onde não deveria haver humanos. Quando eles têm um resultado positivo, alertam nossas equipes de campo. O segundo é a vigilância em solo. Mantemos pequenas equipes de agentes em escritórios de campo perto dos principais territórios, de 2 a 4 agentes por local, em rodízio. A cada 6 meses, eles monitoram relatórios locais, entrevistam testemunhas, fazem patrulhas regulares em áreas de habitat conhecidas. A maior parte do trabalho deles é apenas estar ciente de onde as criaturas estão e garantir que não cheguem perto de áreas povoadas. O terceiro é o que chamamos de inteligência cooperativa. Compartilhamento de informações com indivíduos selecionados que têm autorização. Certos guardas do serviço florestal, alguns funcionários estaduais de vida selvagem, até mesmo alguns cidadãos particulares que vivem em áreas remotas e tiveram encontros. Eles nos relatam e nós investigamos. Esses cidadãos particulares, eles sabem sobre a operação do governo? Não oficialmente. Abordamos como pesquisa de vida selvagem. Dizemos a eles que estamos estudando uma espécie desconhecida, que suas observações são valiosas para os esforços de conservação. A maioria deles fica feliz por alguém estar levando seu avistamento a sério, em vez de chamá-los de loucos. Morrison bateu a caneta em seu bloco de notas. E as evidências físicas? Você mencionou pegadas, amostras de cabelo. Para onde isso vai? Há uma instalação segura em Fort Detrick, Maryland. Todas as evidências físicas do projeto Silverback são armazenadas lá. Moldes de gesso de centenas de pegadas, amostras de cabelo e tecido, até amostras de fezes. Há também gravações de áudio, fotografias, filmagens. Está tudo classificado, trancado onde o público não pode ver. Você conseguiria acesso a algo disso? Não mais. Pedi demissão em janeiro. Minha autorização foi revogada. Mas guardei cópias de alguns documentos, como o que estou te mostrando agora, e conheço pessoas que ainda trabalham lá que podem estar dispostas a ajudar. Em off. Isso é incrivelmente arriscado para você, observou Morrison. Eu sei, mas Morrison, essas criaturas estão em apuros. Suas populações estão diminuindo. A cada ano, seu habitat fica menor. Exploração madeireira, desenvolvimento, mudanças climáticas. Tudo isso está os encurralando. Estimamos que nas taxas atuais de declínio, eles poderiam estar funcionalmente extintos dentro de 30 a 40 anos, e o governo se contenta em apenas monitorá-los enquanto desaparecem. Por que não protegê-los? Estabelecer reservas, programas de reprodução, porque isso exigiria reconhecer que eles existem, e o governo decidiu que essa não é uma opção. Existem considerações econômicas, interesses madeireiros, direitos de mineração, desenvolvimento de terras. Se reconhecermos que essas criaturas existem e precisam de proteção, isso impactaria bilhões de dólares em extração de recursos naturais. Então, em vez disso, nós os observamos morrer lentamente e mantemos tudo em sigilo. Tirei um último documento, um gráfico de projeção populacional de 1992. Isso mostra o declínio populacional projetado para os próximos 50 anos, se nenhuma intervenção ocorrer. Até 2040, estamos falando de talvez 50 a 75 indivíduos no total. Até 2050, possivelmente extintos por completo. O governo sabe disso, Morrison. Eles têm os dados e estão escolhendo não fazer nada. Morrison olhou para o gráfico por um longo momento. Isso é genocídio por omissão. É exatamente isso. E é por isso que estou aqui. Porque alguém precisa forçar a mão do governo. Alguém precisa tornar isso público para que haja pressão para realmente proteger essas criaturas, em vez de apenas observá-las desaparecer.
O que você acha que vai acontecer quando esta história for publicada? Honestamente, caos. O governo vai negar, atacar minha credibilidade, talvez até me acusar de espionagem. Criptozoólogos vão clamar por validação. Cientistas vão exigir acesso às evidências. Caçadores vão invadir as florestas tentando abater um. Vai ser uma bagunça, mas é necessário. É necessário, confirmei. Porque a alternativa é assistir a uma espécie inteira, uma espécie intimamente relacionada a nós, possivelmente os últimos parentes sobreviventes da humanidade antiga, ser extinta enquanto fingimos que eles não existem. Não consigo mais viver com isso na minha consciência. Morrison olhou para o gravador para se certificar de que ainda estava funcionando. Você mencionou antes que teve encontros diretos. Fale-me sobre o mais próximo. Aquele que te convenceu sem sombra de dúvida. Tomei um longo gole do meu café, agora frio, me preparando. Esta era a parte que eu nunca tinha contado a ninguém fora da agência. A parte que ainda me dava pesadelos. Novembro de 1986, Floresta Nacional Olympic. Eu fazia parte de uma equipe de 3 pessoas rastreando o Grupo 12, uma unidade familiar que estávamos monitorando há cerca de 8 meses. O líder da equipe era o agente Frank Holloway, um veterano de 15 anos. O outro membro era a doutora Patricia Chen, uma zoóloga de Stanford que estava emprestada ao projeto. Qual era o objetivo? Havíamos recebido relatos de um acampamento de madeireiros a cerca de 24 quilômetros do nosso último avistamento, confirmado do Grupo 12 equipamentos desaparecendo, sons estranhos à noite, pegadas enormes ao redor do perímetro. A empresa madeireira estava ficando nervosa e precisávamos determinar se era o nosso grupo-alvo ou outra coisa. Tirei um relatório de campo, este marcado com vários selos de classificação. Montamos um acampamento de vigilância a cerca de 3 quilômetros do local da extração de madeira procedimento padrão. Turnos de vigia, manter silêncio no rádio, exceto para contatos programados. Documentar tudo o que víssemos. Na terceira noite, por volta das 2 horas da manhã, eu estava de vigia. Frank e Patrícia estavam dormindo em suas barracas. Ouvi algo se movendo pela floresta, algo grande tentando ser silencioso, mas não conseguindo totalmente. Peguei meus óculos de visão noturna e minha câmera. Morrison se inclinou para a frente. O que você viu? Um macho adulto, com aproximadamente 2,4 metros de altura, movendo-se entre as árvores a cerca de 35 metros do nosso acampamento, estava vindo em nossa direção, mas não diretamente, mas como se estivesse circulando, investigando. Acordei Frank imediatamente. Nós dois o observamos por cerca de 10 minutos, tirando fotos, documentando seus padrões de movimento, então ele parou. Simplesmente congelou no lugar, talvez a 25 metros de distância, e olhou diretamente para a nossa posição. Morrison, eu juro por Deus... Ele me encarou nos olhos através daqueles óculos de visão noturna. Ele sabia exatamente onde estávamos. O que vocês fizeram? Frank decidiu que deveríamos ficar parados. Não interagir. Protocolo padrão para missões de observação. Então, ficamos lá, observando-o nos observar. Isso durou talvez 5 minutos, embora tenha parecido 1 hora. Então, a criatura fez algo que mudou tudo. Fiz uma pausa, a memória tão vívida como se tivesse acontecido ontem. Ele levantou a mão e fez um gesto. Não aleatório, não ameaçador. Ele levantou a mão com a palma virada para a frente, como um cumprimento ou talvez um aviso. Então ele apontou para o nosso acampamento, depois para si mesmo, e fez um movimento de empurrar, como se estivesse nos dizendo para ir embora, que aquele era seu território. Você está dizendo que ele se comunicou com você deliberada e claramente. Não era um animal reagindo por instinto. Era a comunicação inteligente. Frank pediu instruções pelo rádio e recebemos ordens para manter a posição.
Mas a criatura tinha outras ideias. Começou a se aproximar, devagar, deliberadamente. Frank ficou nervoso, sacou sua arma. Estávamos sempre armados por precaução, mas a criatura parou quando viu a arma. Fez uma vocalização baixa, não agressiva, mas como preocupação. Então fez algo que ainda me dá arrepios. O quê? Ajoelhou-se. Aquela criatura enorme de 2,4 metros se ajoelhou, tornando-se menor, menos ameaçadora. Colocou as duas mãos no chão à sua frente em uma posição de submissão ou paz. Então olhou para nós e fez um som, mais suave desta vez, quase questionador. Patrícia acordou nesse momento, ouviu a comoção. Quando viu o que estava acontecendo, ela fez algo contra o protocolo. Ela se levantou, saiu de trás da nossa cobertura e caminhou na direção da criatura. Os olhos de Morrison se arregalaram. Isso é loucura! Foi o que Frank disse, praticamente gritando para ela voltar. Mas Patrícia o ignorou. Ela caminhou até uns 3 metros da criatura e sentou-se no chão, espelhando sua postura, tornando-se vulnerável, mostrando confiança. A criatura a observou, inclinou a cabeça. Juro que parecia curioso. Então, fez algo que nem Frank nem eu esperávamos. Ele estendeu a mão para o mato e pegou algo, um punhado de frutas silvestres. Colocou-as no chão entre ele e Patrícia e recuou um pouco. Uma oferenda, disse Morrison. Exatamente. Patrícia entendeu imediatamente. Ela tirou uma barra de granola do bolso, desembrulhou e a colocou ao lado das frutas. Depois, ela também recuou. Ficamos todos sentados ali por um momento, nesse impasse bizarro no meio da floresta, às 2 horas da manhã. Então a criatura pegou a barra de granola, examinou-a, cheirou-a e a comeu. Ficou lá, comendo aquela barra de granola, enquanto Patrícia comia algumas das frutas que ele havia oferecido. Eles estavam apenas compartilhando comida. 2 seres inteligentes de espécies diferentes, se comunicando através da forma mais básica de vínculo social. Mostrei a Morrison uma fotografia daquela noite. Era granulada, tirada com visão noturna, mas mostrava claramente a criatura sentada em frente a uma figura humana, ambos no chão. Esta foto está classificada como ultra secreta há 8 anos, eu disse. É a prova de interação inteligente entre humanos e essas criaturas. E o governo a manteve trancada. O que aconteceu depois? A criatura ficou por cerca de 20 minutos. Patrícia tentou se comunicar com ela, mostrando objetos, fazendo gestos. A criatura respondia, mostrava compreensão, apontava para coisas, fazia vocalizações que pareciam ter significado. Então, ouviu algo que nós não ouvimos. Sua cabeça se ergueu de repente, olhando para a floresta. Levantou-se rapidamente, fez uma última vocalização para Patrícia e desapareceu na escuridão. Vocês o viram de novo? Não naquela viagem, mas encontramos evidências na manhã seguinte. Pegadas, lugares onde ele esteve observando nosso acampamento, e isso... Tirei uma fotografia de uma pilha de pedras cuidadosamente arrumada. Encontramos isso a uns 45 metros do nosso acampamento. Pedras deliberadamente empilhadas em um padrão. Patrícia acreditava que era um marcador, uma forma de dizer eu estive aqui, ou de marcar território. Encontramos estruturas semelhantes perto de outros locais de encontro. Morrison estudou a foto. Então, eles estão criando estruturas. Isso é um comportamento avançado, é o que os torna tão notáveis. Eles usam ferramentas, têm estruturas sociais, linguagem aparente e agora evidências de comportamento simbólico. Fazer marcadores, possivelmente até arte. Todos esses são indicadores de inteligência de nível humano. Depois daquele incidente, o que a agência fez? Eles ficaram furiosos com a Patrícia por quebrar o protocolo, mas não podiam ignorar o que aconteceu. Ficou claro que não eram apenas animais a serem monitorados.
eram seres inteligentes, capazes de interação pacífica com humanos. Isso mudou toda a natureza da operação. Como assim? Antes disso, o projeto Silverback era puramente observacional. Rastreá-los, documentá-los, garantir que ficassem longe dos humanos. Depois de novembro de 1986, houve um debate sério nos mais altos níveis sobre se deveríamos tentar a comunicação, estabelecer contato diplomático até... E vocês tentaram, não oficialmente. Mas houve alguns outros incidentes como o meu. Agentes de campo tendo encontros onde as criaturas mostravam claras tentativas de comunicação. Cada vez que documentávamos, relatávamos para cima. Mas a decisão de cima era sempre a mesma. Observe, mas não interaja. Eles estavam preocupados com as implicações do contato oficial. Que implicações, principalmente legais, se reconhecermos oficialmente que essas criaturas existem e são inteligentes? Qual é o status delas? Elas têm direitos? São protegidas por alguma lei? Poderiam reivindicar terras? Afinal, seus ancestrais estavam aqui muito antes da chegada dos europeus. Os advogados enlouqueceram com as hipóteses. Então a decisão foi simplesmente ignorá-los. Não ignorar, monitorar. Continuar o programa de vigilância, mas não reconhecer sua inteligência, não se envolver em comunicação. Apenas observá-los declinar lentamente em direção à extinção enquanto documentamos cada passo. Isso é monstruoso. Isso é a burocracia governamental. Ninguém queria ser responsável pela caixa de Pandora que seria aberta. Então eles empurraram o problema com a barriga, classificaram tudo e esperaram que o problema se resolvesse sozinho. Resolver-se sozinho significa esperar que eles sejam extintos e então classificar todo o projeto permanentemente, sem criaturas, sem problemas, sem perguntas desconfortáveis sobre por que os escondemos por tanto tempo. Morrison pousou a caneta, sua expressão preocupada. Derek, se o que você está me dizendo é verdade, isso é maior que Watergate. É o governo acobertando a existência de uma espécie inteligente. Eu sei. É por isso que estou aqui, porque em mais uma década ou duas não haverá mais nenhuma evidência, exceto arquivos sigilosos em um cofre em algum lugar. Essas criaturas terão desaparecido e a maior parte da humanidade nunca saberá que elas existiram. O que você quer que aconteça quando esta história for publicada? Quero audiências no Congresso. Quero que os arquivos sigilosos sejam desclassificados. Quero que cientistas que não estão presos a autorizações de segurança estudem essas criaturas e desenvolvam planos de conservação reais. Quero que seu habitat seja protegido antes que seja tarde demais. E você está disposto a arriscar a prisão por isso? Estou disposto a arriscar qualquer coisa por isso. Morrison, passei 12 anos mentindo para amigos, família, para o povo americano sobre o que eu realmente fazia na CIA. Observei essas criaturas através de binóculos e óculos de visão noturna. Documentei seu declínio e não fiz nada significativo para ajudá-las. Cansei de ser cúmplice. Quando eu publicar isso, sua vida vai mudar drasticamente. Eu sei. A agência virá atrás de mim. Provavelmente serei preso. Minha reputação será destruída. Mas nada disso importa se significar que essas criaturas têm uma chance de sobrevivência. Morrison verificou seu gravador novamente. Vou precisar corroborar tudo isso. Nomes de outros operadores, acesso a mais documentação, opiniões de especialistas sobre as evidências que você está fornecendo. Posso te dar mais 2 nomes. Agentes que trabalharam no projeto Silverback e, desde então, deixaram a agência. Eles concordaram em falar com você confidencialmente e tenho mais documentos, mais fotografias. Vai levar tempo para analisar tudo. Quanto tempo nós temos? A agência sabe que eu copiei arquivos quando saí. Eles provavelmente estão investigando internamente agora, tentando descobrir o que eu peguei e com quem eu poderia falar.
Temos talvez algumas semanas antes que eles ajam para impedir a publicação desta história. Então, é melhor trabalharmos rápido. O lápis de Morrison parou sobre a página. Então, você planejava vir a público desde janeiro? Eu assenti. Não planejando, hesitando. Não decidi até o final de fevereiro. Foi preciso algo grande. O que aconteceu? A cafeteria pareceu encolher ao nosso redor. Uma mesa de universitários ria perto da jukebox. Patty Clene ainda tocando, como se o lugar estivesse congelado no tempo. Baixei a voz. Porque no final de 93, eu disse, a CIA entrou em um novo território. Eles cruzaram uma linha que nunca deveríamos ter cruzado. Morrison se inclinou para a frente. Eu continuei. Dezembro de 1993. Recebemos informações de uma empresa madeireira perto do Monte St. Helens, uma área remota ao longo da Forest Road 25. Um capataz ligou para um contato do serviço florestal que era simpático ao Silverback. Ele relatou que sua equipe ouvia uivos à noite. Encontrava carcaças de veados esfoladas, penduradas a 2,5 ou 3 metros de altura nas árvores. Esse comportamento não era incomum para o Grupo 7, que havíamos rastreado intermitentemente desde o início dos anos 80. Pensávamos que eles tinham ido embora há muito tempo, mas aparentemente haviam retornado. E? Perguntou Morrison. 2 semanas depois, 22 de dezembro, tivemos detecções térmicas por satélite. 3 grandes assinaturas quentes se movendo perto de um galpão de operações remoto. O galpão abrigava pequenos equipamentos, motosserras, combustível, geradores portáteis. No início, a suposição era de que eles estavam apenas procurando por calor ou comida. Mas então... Exalei lentamente. Uma das assinaturas caiu. Morrison franziu a testa. Caiu como? Desabou. A imagem térmica mostrou-a caindo e ficando imóvel. As outras 2 assinaturas pairaram ao redor dela por quase 2 horas, depois deixaram a área. Isso não era normal. Eles não abandonam seus feridos, a menos que algo esteja muito errado. O que sua equipe fez? Eu estava fora da rotação, mas Holloway, o Frank, ainda estava comandando as operações de campo. Ele montou uma equipe de 5 homens, incluindo um médico familiarizado com os protocolos do Silverback. As ordens eram simples: confirmar a condição, avaliar a ameaça, tentar extração não intrusiva apenas se necessário. Eles entraram a pé na manhã seguinte. Fiz uma pausa, examinando o café por hábito. Ninguém estava prestando atenção. Quando chegaram, continuei, encontraram sangue, não humano, mais escuro, mais espesso. Tufos de pelo junto a arbustos correspondiam ao macho adulto castanho-chocolate que acreditávamos ser o alfa do grupo. Pegadas de 35 centímetros de comprimento, largas, com impressões profundas do calcanhar. Eles rastrearam o indivíduo ferido por cerca de 400 metros até uma ravina. Foi lá que o encontraram. Morrison engoliu em seco. Ainda vivo. Por pouco. Um macho adulto com cerca de 2,4 metros de altura, pesando aproximadamente entre 135 e 160 quilos. Tinha lacerações profundas ao longo da caixa torácica, algumas perfurações. Perfurações felinas, estreitas e profundas. O médico achou que parecia um ataque de um grande predador, talvez um puma. Exceto que pumas não atacam assim, não com precisão. O que eles fizeram? Eles o estabilizaram. Curativos básicos de campo. Estava consciente, mal, acompanhava-os com os olhos, tentou se sentar, mas não conseguiu. Frank disse que ele vocalizou. Baixo, rítmico, não aleatório. Tentou se comunicar. A caneta de Morrison arranhava a página. E então? Então Frank tomou a decisão. Aqui quebrou tudo. Encarei-o. Ele ordenou uma extração. A expressão de Morrison se aguçou. Espere.
O Silverback não tinha autoridade para capturar uma dessas coisas? Exato, eu disse. Éramos estritamente proibidos. Apenas observar. Nunca capturar, nunca conter. Mas Holloway comunicou por rádio alegando necessidade médica urgente. A autorização veio verbalmente de um superior que não conhecíamos, autorizando o transporte para um local médico temporário. Quem deu essa autorização? Nenhuma ideia. O nome não foi registrado, sem gravação. Apenas Frank ouviu. Recostei-me, sentindo a velha frustração ferver. A equipe sedou a criatura, passou 3 horas carregando-a por terreno irregular, até uma estrada de acesso madeireiro. Eles a colocaram em uma van de transporte modificada. Dentro havia restrições pré-instaladas. Só isso já deveria ter levantado alarmes. Alguém havia se preparado para isso. E depois? Perguntou Morrison. Eles o levaram para uma instalação temporária perto de Packwood. Um laboratório em um container instalado em terreno privado, alugado sob uma empresa de fachada, conectaram no soro intravenoso, verificaram os sinais vitais básicos. Nas primeiras 48 horas, a criatura estava estável. Então, os engravatados chegaram. Da CIA? Não exatamente. Olhei para minha xícara vazia. Eles tinham credenciais de Langley, mas não eram da nossa divisão. Sem histórico de campo, sem familiaridade com o Silverback. Eram escoltados por 2 homens que nunca deram seus nomes. Provavelmente do Departamento de Defesa. Fui chamado 2 dias depois. Naquela altura, continuei. Tudo estava diferente. Holloway não me olhava nos olhos. O médico no local, Rodrigues, vivia dizendo que a criatura precisava ser devolvida à natureza, que mantê-la era tortura. E os engravatados? Morrison perguntou baixinho. Eles queriam amostras, sangue, tecido, repetidamente. Rodrigues se opôs. Disse que estava fraco demais. Eles o ignoraram. Tiraram sangue, pele, depois tecido ósseo. Você está dizendo que eles o estavam dissecando vivo? Não, eu disse com firmeza. Não dissecando, coletando amostras, mas amostras invasivas. Ele sofreu, vocalizava durante os procedimentos. Alto, angustiado. Ecoava pelas paredes de metal. Morrison me encarou, horrorizado. Isso não era apenas pesquisa, eu disse. Parecia um interrogatório, testando respostas, padrões. Eles tocaram vocalizações gravadas para ele, gravações de Bigfoot de outros encontros. Ele respondia fracamente, depois parava. O que aconteceu com ele? Morreu na 4ª noite. Engoli em seco. Cheguei na manhã seguinte. Rodrigues tinha sumido, transferido sem aviso prévio. O corpo estava selado em um caixote de transporte. O engravatado disse que ia para Fort Detrick, verdade? Balancei a cabeça. Nunca chegou lá. Ou se chegou, ninguém em Detrick admitiria. Toda tentativa de obter informação era barrada. Holloway me disse para deixar para lá. Ele disse que eu não queria saber. E foi aí que você decidiu sair. Foi aí que o trabalho se tornou outra coisa. Passamos uma década trabalhando para proteger essas criaturas. Monitorar, observar, desencorajar o contato. Mas agora alguém havia mudado a missão. Eles queriam controle físico, material biológico, talvez militarização. Quem sabe? Me inclinei-me para frente. E aqui está a pior parte. 3 dias depois que a criatura morreu, o Grupo 7 desapareceu completamente das imagens de satélite. Simplesmente sumiram. Como se tivessem sido avisados ou algo os tivesse afugentado. Ou... Morrison sussurrou. Eliminados. Eu não respondi. Ele limpou a boca, inquieto. Isso explica sua urgência. Eu assenti. A agência cruzou um limite. Alguém queria ter poder sobre esses seres. Se uma captura se transformasse em muitas, a extinção se aceleraria. E com o governo negando tudo, não haveria supervisão nem responsabilização. Morrison soltou um suspiro trêmulo. Então, e agora? Fazemos o que a agência não faria.
eu disse. Contamos ao público, forçamos a transparência. Se houver olhos suficientes nisso, eles não poderão esconder. E talvez, apenas talvez, essas criaturas tenham uma chance. Antes que Morrison pudesse responder, o sino sobre a porta do café tilintou. Um homem de capa de chuva escura entrou, examinando o local como se não se importasse com quem notasse. Ele não estava vestido como um cliente comum, cabelo bem cortado, uma quietude em sua postura, olhos focados demais. Meu sangue gelou. Ele não estava ali para tomar café. Inclinei-me sobre a mesa e baixei a voz. Nosso tempo acabou. O sino acima da porta do Murphy's parou de tilintar, mas o peso no ar permaneceu. O homem de capa de chuva escura sacudiu a água dos ombros, examinou as mesas novamente e sentou-se no balcão sem fazer um pedido. Ele nem fingiu olhar o cardápio. Mantive meu tom de voz firme. Não reaja. Ele está nos observando. Morrison não se virou, apenas baixou o olhar para seu caderno. CIA, ele sussurrou. Talvez. Poderia ser do Departamento de Defesa. Poderia ser ninguém. Mas ninguém entra em uma cafeteria de Georgetown às 9 horas da manhã usando sapatos tão limpos, a menos que queira ser visto. Movi-me ligeiramente, posicionando meu corpo para que pudesse observar o homem no reflexo cromado do porta-guardanapos. Ele não falava, não bebia, apenas observava. Precisamos ir, eu disse, mantendo a voz nivelada. Agora mesmo, com naturalidade, saídas separadas. Morrison engoliu em seco. Você disse que esperava que viessem atrás de você. Eu não disse que esta não era uma história normal. Deslizei para fora do assento, deixando algumas notas amassadas na mesa. Morrison hesitou, guardando o gravador no casaco. Suas mãos tremiam. Mantenha os documentos escondidos, sussurrei. Não com você. Não em casa. Ele assentiu. Quando me levantei, o homem de capa de chuva ergueu uma caneca de café. Alguém deve tê-la colocado ali sem que eu notasse. Ele não bebeu, apenas a segurou, esperando caminhei em direção ao corredor dos banheiros. Morrison foi em direção à porta da frente. Ninguém o seguiu. Dentro do corredor estreito, empurrei a saída dos fundos para um beco de serviço. O ar frio de março bateu no meu rosto. Eu não corri, ainda não. Caminhei até a esquina e olhei para trás. O homem de capa de chuva havia sumido. Não estava do lado de fora, não estava no beco. Sumiu. Não fui para casa, não fui para o meu hotel. Fui direto para o único lugar em que confiava, um depósito em Arlington, onde eu guardava cópias de arquivos, mapas e algumas fotografias não reveladas do Silverback. Fiquei lá até a noite. Às 19h10, o telefone fixo montado na parede de blocos de concreto tocou. Ninguém tinha o número. Eu não atendi. Tocou de novo, atendi. Uma voz familiar. Você está indo rápido demais, Shepard. Minha garganta se apertou. Eu o reconheci. Leland Shaw, ex-vice-diretor que supervisionou vários programas extraoficiais no final dos anos 80, ele nunca havia sido oficialmente ligado ao Silverback. No entanto, de alguma forma, ele sempre sabia de tudo. Você precisa parar, disse Shaw calmamente. Há pessoas que não querem que essa história seja divulgada. É por isso que ela tem que ser divulgada, eu disse. Ele suspirou. Derek, me escute, você está cometendo um erro. Pensa que está fazendo a coisa certa, mas não está vendo o tabuleiro inteiro. Eu vi o suficiente. Você viu peças. Peças são perigosas. Ele fez uma pausa. Aquela criatura que vocês recuperaram em 93. Você acha que foi um ato isolado? Acha que foi ferida por acaso? Meu peito se apertou. O que você está dizendo? Havia interesses conflitantes, grupos dentro e fora do governo que acreditavam que esses seres não deveriam ter permissão para vagar descontroladamente. Alguns pensavam que representavam uma ameaça desconhecida à segurança nacional.
Outros pensavam que eram uma oportunidade. Biologia, defesa, antropologia. Escolha sua área. Alguém os quer. Você está justificando o que aconteceu? Não, estou explicando. Alguns de nós queriam mantê-los seguros, estudar à distância, deixá-los em paz. Outros queriam poder. E agora? Uma pausa. As pessoas erradas estão ganhando. Apertei o telefone. Então nos ajude. Estou ajudando. Ele disse baixinho. Estou te dizendo para desaparecer. Você não pode vencer essa luta. Eles vão enterrar a verdade antes que você consiga publicar. E vão enterrar você também. Já estou envolvido demais. Então, pelo menos, proteja os outros, os operadores que te ajudaram, o jornalista, todos que você já envolveu. A linha ficou em silêncio por um momento. Então, Shaw falou novamente. Existem mais deles, Derek. Mais do que seus dados jamais mostraram, eles não estão extintos. Ainda não. Mas se você forçar a barra, eles estarão. O telefone desligou. Ele se foi. Fiquei ali, sob a luz fluorescente fraca, olhando para o receptor silencioso. Foi uma ameaça? Um aviso? Ambos? Guardei os documentos restantes em uma mochila, tranquei o depósito e desapareci na noite. Por 3 dias eu sumi. Motel barato, pagamentos em dinheiro, sem ligações, sem movimentos previsíveis. No 4º dia, Morrison me contatou através da mensagem codificada que havíamos combinado. Um cartão postal, em branco, exceto por 1 hora e um endereço. 21h30, Rock Creek Park. Cheguei cedo. O parque estava silencioso, exceto pelo tráfego distante, folhas molhadas brilhando sob os postes de luz. Morrison esperava em um banco, o casaco bem fechado. Ele parecia exausto e com medo. Você falou com alguém, ele disse. Eu assenti. Eu também. Ele enfiou a mão no casaco e me entregou um envelope. Dentro havia fotografias, fotos de vigilância em preto e branco. Um armazém, um caminhão de carga, homens carregando um caixote comprido sob holofotes. Onde você conseguiu isso? Perguntei. Uma fonte. Alguém de dentro de Fort Detrick. Disseram que o caixote de Packwood nunca entrou na instalação principal. Foi redirecionado para um empreiteiro privado na Virgínia. Eu exalei. Então as amostras sumiram, ele disse. E o corpo? Ele balançou a cabeça. Sem registro, sem número de arquivo. Nada. Olhei para as fotos. Uma delas mostrava 2 homens parados ao lado do caixote. Suas silhuetas não eram claramente visíveis, mas um gesto era inconfundível. Um deles parecia estar verificando o pulso de algo lá dentro. Isso foi tirado há 3 semanas, disse Morrison. O que significa que o que quer que esteja aí dentro não está morto. O ar rareou. Isso não é possível, sussurrei. Pensei que você deveria ver antes de publicarmos. Publicar? Virei-me para ele. Depois disso, você ainda quer? Sim, e eu vou com ou sem você. Admirei sua convicção e também a temi. Temos o suficiente para ir a público, ele disse. Documentos, fotografias, mapas, testemunhas. Publicamos, depois lidamos com as consequências. O vento aumentou, espalhando folhas pelo caminho. E o Shaw? Perguntei. Ele acha que revelar isso os mata. Morrison olhou para mim. Ou os protege. A luz do sol é a única defesa contra pessoas que operam nas sombras. Um galho estalou em algum lugar na mata. Nós 2 congelamos. Então, um som, não um rugido, não um rosnado. Um chamado baixo e ressonante, quase conversacional. Ele se espalhou pelas árvores com uma calma sinistra, nem hostil nem urgente. Eu tinha ouvido aquele chamado antes. Em 1986, uma presença a poucos metros da linha das árvores. Os olhos de Morrison se arregalaram. Ele sussurrou. Isso é... Sim, outro chamado respondeu mais fundo na mata. Então silêncio. Mantive minha voz baixa. Eles estão nos seguindo.
talvez observando. Eles sabem que algo está acontecendo. Talvez saibam que estamos contando a história deles. Morrison olhou ao redor, inquieto. O que fazemos? Respirei fundo. Terminamos o que começamos. Afastei-me do som, adentrando mais o caminho iluminado. Morrison me seguiu. Você vai publicar, eu disse. Mas com cuidado. Protegemos seus habitats. Não vamos revelar as coordenadas. Divulgamos o suficiente para provar que eles existem. Nada que ajude caçadores ou empreiteiros. E se o governo retaliar? Eles vão, eu disse. Mas uma vez que a verdade for pública, eles não podem apagá-la. Chegamos à área de estacionamento. Morrison parou. O que acontece com você? Dei de ombros. Talvez eu seja preso, talvez eu desapareça, mas não importa. Uma vez que o público souber, nada volta para a caixa. Ele assentiu lentamente. Vamos para a gráfica na segunda-feira. Se precisar de um lugar seguro. Não vou precisar, eu disse. Já vivi nas sombras por tempo suficiente. Trocamos um último olhar. Respeito, medo, propósito. Então seguimos caminhos separados. Enquanto eu caminhava para o meu carro, outro chamado suave ecoou da mata. O mesmo tom deliberado. Observando, esperando. Eu não olhei para trás. Em algum lugar lá fora, um povo antigo, com mais de 2 metros de altura, estava decidindo se confiava na humanidade uma última vez. E eu rezava para que não estragássemos tudo.